Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site maisorquidas.com. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cultivo de uma planta que veio bastante esses últimos tempos aí pra gente, que é a orquídea sapatinho, tá? Então, muita gente não sabe, mas normalmente é conhecida como orquídea sapatinho dois gêneros diferentes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque existe diferença no cultivo entre uma e outra. E à medida que eu for falando, eu vou colocando as informações aí do lado para vocês, e qualquer dúvida vocês podem escrever aqui embaixo. Não esqueça de acompanhar o nosso blog também. Essa matéria que eu estou colocando para vocês por vídeo aqui vai sair por escrito lá. Então você que prefere ler as matérias ao invés de assistir, pode acessar pelo nosso blog. Então vamos lá, gente. Primeiro de tudo, a orquídea sapatinho, ela tem esse nome por conta desse labelo que ela tem em forma de copo. Esse é um labelo que ele é modificado, uma pétala modificada, e ele tem a finalidade de prender insetos dentro dele. Então esse copinho que ele tem, o inseto ele acaba indo ali para se alimentar, ele é atraído, ele escorrega. No que ele escorrega, ela não é uma planta carnívora, então ele acaba ficando sujo com o pólen fica grudado ali no inseto. No que ele vai sair desse labelo modificado que ela tem, e nisso ele acaba carregando o pólen para outra planta e fazendo assim, produzindo as sementes, tá? Então por isso que ela tem aquele labelo que é conhecido como sapatinho, parece ali um bico de um sapato. Muitas pessoas também conhecem ele como orquídea queixuda, porque parece um queixão, né? Aquele labelo diferente que ela tem. Existem várias cores diferentes de orquídea sapatinho e existem colecionadores, inclusive especializados em orquídeas sapatinhos, tamanha a variedade existente. Agora, que muita gente não sabe é que existem dois gêneros, que é o Paphiopedilum e o Phragmipedilum, que são categorizadas popularmente como orquídea sapatinho. O importante ressaltar é que existem diferenças no cultivo entre o Paphiopedilum e o Phragmipedilum. Então você que está indo comprar a sua orquídea, é importante você questionar a pessoa que está te vendendo, ou o site, ou na exposição, onde você for comprar, qual é a identificação da planta. Porque pela identificação, se ela for Paphiopedilum, você vai cultivar de um jeito; se ela for Phragmipedilum, você vai adotar um outro cultivo para ela. Outra coisa importante também, ela é uma das poucas orquídeas que aceita bem ambientes internos. A Paphiopedilum, ela é da Ásia e ela cresce normalmente em um local muito úmido. Então ela precisa de bastante umidade e não precisa de muita luminosidade. Já a Phragmipedilum, ela é originária aqui da América. Ela também nasce em locais de muita umidade, ela ocorre desde o México até a Bolívia, porém a grande diferença entre elas é a luminosidade. A Phragmipedilum, ela precisa de mais luminosidade do que a Paphiopedilum. Por isso é importante você saber qual variedade é a sua para você colocá-la no local ideal. Então, Paphiopedilum, baixa luminosidade, alta umidade. Phragmipedilum, alta luminosidade e alta umidade. Essas plantas, tanto a Paphiopedilum quanto a Phragmipedilum, geralmente só dão uma única flor por haste, uma haste de mais ou menos 15 centímetros, e ela tem a floração bem durável, chegando até 30 dias seguidos em floração. É uma característica bem admirável e não é tão comum entre as orquídeas. Na natureza, elas são encontradas em uma grande variedade de cores, sem se falar ainda nos híbridos produzidos nos orquidários comerciais. Então isso aumenta muito a variedade de orquídeas sapatinho, considerando a Phragmipedilum e a Paphiopedilum. Ela normalmente tem folhas compridas com um verde bem vivo. Isso faz com que a planta seja muito apreciada até mesmo fora de época de floração. E ainda existem algumas plantas que têm a folhagem toda variegada. O crescimento das orquídeas sapatinho é monopodial. O que significa que ela vai crescer sempre em uma única gema, e no caso da orquídea sapatinho ela solta a haste pela base da folha. As orquídeas monopodiais, elas têm muita dificuldade em armazenamento de água e de nutrientes. Elas não possuem o pseudobulbo, praticamente são as folhas e a raiz. Então é preciso tomar bastante cuidado, isso faz dela ser um pouco mais sensível do que plantas que possuem o pseudobulbo. Assim como ocorre também com a Phalaenopsis e a Vanda, que também são monopodiais, pelo fato dela não ter uma reserva de nutrientes e de água, ela precisa de bastante umidade no seu substrato e umidade ambiental. No geral, as orquídeas sapatinho têm um cultivo fácil, tanto a Phragmipedilum quanto a Paphiopedilum. Entretanto, não pode deixar faltar umidade, porque ela pode desidratar rapidamente por não ter uma reserva de água, e também ela vai precisar de um ambiente bem iluminado.
O vaso também é um aspecto bem importante. Muitas pessoas acabam errando pelo tamanho do vaso, colocando num vaso muito grande. Isso acaba dificultando o enraizamento da planta. A orquídea ela não gosta de um vaso tão grande, ela gosta que o vaso vá aumentando à medida que a planta cresça. Então ela cresceu um pouco, você vai colocando em vasos maiores e assim gradativamente. Outro aspecto importante é o uso de vasos de plástico para ajudar na retenção de umidade, já que essas plantas não têm reservas de água nos seus pseudobulbos, pois elas não têm pseudobulbos.